Boa noite, pessoal. Mais uma vez, pontualmente aqui no Projeto Errantes e Divergentes, né? Nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, para mais uma live, nossa segunda live da quarta temporada do Projeto Errantes e Divergentes. Mais uma vez, tenho a honra de estar aqui junto com o Rodrigo. Rodrigo, boa noite. Que momento, mais uma live aí, estamos aí presentes, né? E hoje com um tema que eu, basicamente, vou ficar aqui de telespectador falando nada, só observando, porque eu confesso, como todo mundo já acompanha aqui, já sabe, eu sou um cara que na parte das humanas super gosta de aprender. É uma área que sai da minha zona de conforto. O Rodrigo está pairando pelas ondas também, mas hoje a gente tem um convidado bem ilustre. Rodrigo, boa noite, bem-vindo. E já fala do nosso convidado de hoje, hein? Boa noite, Christian. Boa noite, Ezra. Um prazer muito grande estar aqui de novo e com um convidado tão ilustre que eu creio que é a pessoa mais apropriada para falar sobre esse tema. Não conheci nenhum professor, nunca tive um professor que entendesse tanto do assunto quanto ele. Essa é verdade. Ele tem um site excelente, o Parerga, não deixem de acessá-lo. E se você não conhece nada sobre o trabalho de Platão, se você não conhece nada sobre o trabalho do Ezra, então é um momento correto para você aprender um pouco sobre os dois, porque o trabalho de ambos é lindíssimo. Ezra, seja muito bem-vindo. Obrigado. De um programa que começou tão focado nos atomistas e tem essa característica básica de ser focado no atomismo. Agora a gente vai dar um pulo totalmente diferente, a gente vai entrar numa metafísica platônica. Muito fácil falar sobre a matemática, sobre a metafísica matemática, mas é fácil falar com a mesma precisão o que é justiça, o que é verdade, ou, neste caso, o que é o amor? Ezra, a palavra é sua. Aqui vamos aprender todos com você. Só antes do Ezra comentar, só para a galera que está chegando agora, tá rapidinho aquele momento jabá, Jequiti, reclame do Pumplim. Para a galera que está chegando agora, boa noite, tá? Fiquem à vontade para comentar. Se puderem comentar, porque para mim não está aparecendo aqui nos comentários. Eu não sei se estou conseguindo ter atualização do StreamYard, enfim, mas não está aparecendo para mim. Então, para você que está assistindo, se puder, só comentar, só para mim tentar ver o que está acontecendo. Manda pergunta, comentário, a gente vai estar, assim que eu conseguir resolver isso, a gente vai estar mandando por essa. E qualquer coisa a gente também está interagindo ali no bate-papo. Tá? Não esquece também de se inscrever no canal aqui do YouTube do Errantes e Divergentes. É muito importante para que a gente consiga ter um engajamento do algoritmo do YouTube e também divulgar para as pessoas aí a nossa live sobre o banquete de Platão. Essa a palavra é sua. Obrigado. Obrigado pelo convite. Uma alegria falar com vocês. O verdadeiro professor não sou eu. Para aprender será com o Platão, não comigo. Serei só o intermediário. O verdadeiro mestre nas coisas do amor é a Diotima. E logo no início do diálogo, que na verdade não é um diálogo, é um relato de um relato de um relato. Isso é uma questão decisiva. Logo no início, nas primeiras páginas, fala-se de alegria, fala-se de... Para mim é um prazer filosofar. Um dos personagens, o Apolodoro, que aparece no Fédon, que é um personagem sentimental. No Fédon não, desculpa. Sim, no Fédon, quando o Sócrates já foi condenado e ele está falando com os amigos, vai tomar a cicuta, e o Apolodoro, que é o narrador deste diálogo, que não é um diálogo, ele se põe a chorar. Então é um personagem sentimental. É um relato de um relato de um relato. Mas seria bom começar logo dizendo citando eu, falando do Apolodoro, quando sobre filosofia digo algumas palavras ou ouço, independentemente do proveito que eu tire disso, alegro-me ao máximo, alegro-me ao extremo. Eu estou alterando um pouquinho a tradução do José Cavalcante de Souza. Existe também
outra tradução, outras traduções. Quem não conhecer o trabalho do Carlos Alberto Nunes, do Pará, que já faleceu, que traduziu o Platão num português belíssimo, mas eu escolhi não usar essa tradução, escolhi usar esta, porque é um pouquinho mais fiel, filologicamente, ao grego. Então, o Apolodoro diz que é uma alegria para ele falar de filosofia. Eu acho que isto é importante, porque as pessoas acham que filosofia é uma coisa chata, e não é. Neste sentido, no sentido em que há uma paixão do pensamento, há um entusiasmo da razão. Então, quando as pessoas acham que filosofia é uma coisa chata, isso diz mais sobre as pessoas do que sobre a filosofia. Embora o estudo implique uma disciplina que, sim, tem partes que a pessoa tem que ficar muitas horas sentado estudando, e isso não é uma alegria para toda a gente, mas estudar Platão é uma alegria. Então, o verdadeiro professor do Sócrates nas coisas do amor é a Diotima. E é muito curioso que o Platão tenha escolhido esta personagem, uma mulher estrangeira e sacerdotisa. 3 elementos, no mínimo, estranhos. Por que Platão faz falar uma mulher, uma sacerdotisa e uma estrangeira? Talvez possamos ficar com esta pergunta, não sei se vou responder já, mas fiquemos pelo menos com a pergunta. Filosofia tem a ver com isto, tem a ver com ruminar, como Nietzsche falou. Temos que ser um pouco vacas para fazer filosofia, temos que ter muitos estômagos, regurgitar, voltar a digerir. E isso para algumas pessoas é uma coisa chata, para mim não é. Então, por que uma mulher falando? Porque talvez haja um modo de falar sobre as coisas eróticas que, para Platão, a fala na boca da Diotima talvez tenha uma ressonância diferente se estivesse na boca de um homem. É uma leitura discutível, mas Platão, na verdade, é o primeiro feminista da história. Eu só estou brincando a metade. Acho que isto é sério, porque se formos ver a República, fica evidente que Platão coloca as mulheres em pé de igualdade com os homens, o que é completamente revolucionário para Atenas da época, que é uma sociedade, claro, misógina, como sabemos. Então, Platão, ao pôr o discurso sobre o amor na boca de uma mulher, está invertendo, está indo contra a corrente. Isto diz alguma coisa sobre a natureza da própria filosofia, seja qual for o assunto, que é sempre uma resistência à nossa época, é sempre uma confrontação com a nossa época, neste caso do Platão com a época dele. Então, fazer falar a Diotima, eu acho que é já um modo de inverter aquilo que nós estávamos esperando, a opinião comum e correta. Que ela seja uma sacerdotisa implica uma confrontação com a religião da época. Então, por que ele não fez falar outra pessoa e uma sacerdotisa? Eu acho que tem a ver com Platão ter acabado por perceber que uma inversão dos usos e costumes, uma revolução cultural, passa pelos usos e costumes religiosos. Não preciso falar da situação no Brasil, é evidente. Então, a filosofia confronta-se com os usos e costumes, com as tradições, com os hábitos religiosos. É uma estrangeira. Isso implica uma distância em relação à cultura. Então, acho que o fato de a Diotima ser estrangeira é, por assim dizer, um perspectivismo. Nós não precisamos de ter chegado ao século XIX para inventar o perspectivismo. Eu lamento os sequazes de Nietzsche que pensam que isso foi uma invenção nietzschiana. Não foi. Neste diálogo, que não é um diálogo, é uma narração de uma narrativa, há 6, intervenientes que falam, e cada um vai falar de um modo diferente sobre isso que nós chamamos
amor, mas eu acho, numa nota filológica, acho que amor não é uma boa tradução. Embora talvez seja melhor, mas não é boa. Porque quando nós pensamos em amor, já temos uma tradição que vem da poesia trovadoresca, que atravessa o século XIX e até antes aquilo que chamamos romantismo. Então, a noção de amor nas nossas línguas modernas e em português está já muito vinculada traz uma bagagem que eu não sei se é bem-vinda, mas soaria um pouco pedante se eu dissesse sempre eros. Mas realmente eros não é o equivalente de amor, porque amor ainda por cima foi usado, esse conceito foi usado pelo cristianismo. Então, há pelo menos 3 amores na Grécia: eros, filia e ágape. Ágape foi que os latinos traduziram por caritas e por amor também, mas e isso se tornou mais importante no cristianismo. Mas na Grécia, os 2 grandes amores não eram o amor caridoso cristão, não era. Era a filia e era a eros. Era o amor erótico e a amizade. O amor erótico não é uma questão estritamente sexual. Não se trata estritamente de sexo. Implica sexo, mas não é uma questão somente sexual. É uma questão mais abrangente. Então, talvez possamos falar de erotismo, de energia erótica, energia vital. O Freud tentou recuperar isto pela psicanálise, mas eu não vou entrar por aí. Mas, então, o que está em causa? Qual o objeto deste diálogo? A tradição nos diz que é o amor, que é o desejo, que é eros. É uma visão acertada, mas é uma visão, a meu ver, muito parcial. Estes 6 discursos sobre o amor, mais um, do Alcibiades, que chega depois. Vamos ver quem é que é esse personagem, se tivermos tempo. Esses discursos são discursos sobre o amor. Então, a temática, o tema, parece que é o amor ou o desejo, eros. Mas este diálogo, a meu ver, é para ser lido em diálogo com toda a obra de Platão, claro, mas muito particularmente com o Fedro e o Fédon. Creio que estes 3 diálogos podem ser lidos juntos. O que está em causa, de modo mais explícito, no Fedro, que o Fedro é o primeiro a falar no banquete, o que está em causa no Fedro, no diálogo que se chama Fedro, é aquilo que podemos chamar de retórica. Um dos temas no Fedro é a retórica. Então, eu digo que este diálogo, o banquete, é para ser lido em conjunto com o Fedro. No Fedro também se trata de amor e de retórica. Então, eu acho que no banquete, tratando-se de amor, também se trata de retórica. Ou seja, não se trata nunca só do que se está falando, mas de como se está falando daquilo que se está falando. Então, a frase parece meio estranha, mas vou tentar... Não é só isso de que estamos falando que está em jogo, que está em causa, mas é o modo como estamos falando. Eu, neste caso, estou falando aqui com vocês através, por exemplo, de um meio tecnológico. As outras pessoas estarão escutando através dos seus aparatos tecnológicos. O que isto faz a este discurso? Quais as implicações? O como, e não só o que está em causa em filosofia é sempre um como, não é somente um que. Isto é interessante para quem estuda epistemologia. O Nietzsche chegou a pensar que as intuições mais profundas que nós temos em filosofia são sempre método. Nietzsche falou isto. E é uma intuição muito boa da parte do Nietzsche, que é como falar aquilo que estamos falando. E o que se diz a quem? Então, quem fala, o que é dito e a quem se dirige. 3 questões decisivas em filosofia. Quem fala, o que é dito e a quem se dirige o que está sendo dito. Platão não é moderno. Para Platão, tudo não é para todos. Nada de democratizar Platão, porque não vamos entender nada. Não era a pessoa mais democrática do mundo. Nem Nietzsche, de resto. As pessoas querem estudar Nietzsche e ficar com a igualdade. Quer dizer, um pouco de seriedade, gente. Nietzsche defendia a escravidão. Então, não dá para ficar com Nietzsche com igualdade no mesmo pensamento. Impossível. E com Platão também. Mas neste diálogo,
uma coisa extraordinária acontece. Muitas coisas extraordinárias acontecem. Uma delas é, por um momento, Platão coloca a questão: será que os homens todos querem ser felizes? Eu não sei responder. Depois de Nietzsche, depois de Freud, esta pergunta é difícil de responder sem cinismo. Eu não gostaria de responder cinicamente. Eu não sei se todos os homens querem ser felizes, mas o Platão, em algum momento deste diálogo, acreditou que talvez sim, ou pelo menos fez a pergunta. Teríamos então que ver o que é isso de felicidade. Se tiver muito confuso, façam perguntas, hein? Não tem problema nenhum em interromper. Não, tá perfeito, perfeito. Então, voltando, a filosofia tem sempre a ver com ir para frente, voltar para trás, ir para frente, retomar. Não há uma linearidade, as coisas se repetem, voltam. Não há um pensamento. Quando o pensamento é muito linear, desconfiem. Quando o Wittgenstein falou de falar com uma boca desdentada. Quem não hesitar quando estiver fazendo filosofia, desconfiem. É mau sinal. Voltando atrás. O título é Banquete. Mas banquete, tal como amor não é uma boa tradução, banquete não é uma boa tradução, embora seja melhor. Nós podemos transliterar e falar, como eu falei, alguém já falou aqui, o Rodrigo acho que falou, simpósio. Simpósio é uma transliteração, é um decalque do grego. Sym, junto, posein, é beber junto. O banquete, na verdade, para nós, na língua moderna, é um banquetear-se, é comer. É uma coisa assim até exagerada. Ora, não tem nada a ver com isto. O banquete aqui é parco, era uma instituição na Grécia, e comia-se carne e cereais. E a primeira parte comia-se, bebia-se, mas pouco. E a segunda parte, na verdade, é que era uma parte dedicada ao diálogo, à conversa, em que os participantes discursavam. Então, na verdade, banquete para nós implicaria comida. Aqui nós vemos que a parte da comida é quase pulada. Há uma menção, mas passa-se logo a outra parte. Então, na verdade, é um simpósio, não é um banquete, no sentido grego, da segunda parte desta reunião. E o contexto importa, é uma instituição. Então, Platão escolheu uma cerimônia que existia. Não é como hoje em dia, vamos lá para casa conversar, não é isso. Era outra coisa. Havia uma instituição, simpósio. Não é só um grupo de amigos reunindo-se em privado. Não, é uma coisa mais complexa, codificada. E sempre que há um código no Platão, há uma tentativa de recodificar. O Nietzsche sabia que os filósofos têm uma tendência tirânica. Neste sentido, não se trata só de crítica dos valores, trata-se também disso, mas trata-se não só de discernir valores. O Nietzsche foi um pouco muito, demasiado honesto. Trata-se de impor valores. O filósofo não é só um ser recolhido, é também, mas na sua impotência e na sua vontade prepotente de dominar, ele quer impor valores. E o Platão, sendo talvez o filósofo no sentido mais acertado da palavra que passou pela Terra, não nos enganemos, quer impor valores. Nós podemos não gostar desses valores, mas ele quer nos impor esses valores. Tentaremos ver quais são, se der tempo. Então, não é um banquete, é uma reunião entre amigos, e é importante ver que existem diversos, digamos assim, ofícios, diversos personagens diferentes. Não é só uma reunião de médicos, não é só uma reunião em que todos são cientistas, não é só uma reunião em que todos são políticos. Cada um, digamos, nas nossas palavras de hoje, teria uma profissão, uma vocação diferente. O Fedro é um jovem, que é o primeiro que fala, em que nós vemos que há ali uma tendência a ser um literato, um letrado, até um retórico. Alguém que hoje se interessaria por literatura, por exemplo.
Pausanias, que é o outro que fala a seguir, tem alguma coisa da opinião comum política corrente. O Erixímaco, que é o que fala depois, é um médico. O Aristófanes é um poeta cômico, um comediógrafo. O Agatão é um poeta trágico. E depois fala o Sócrates, mas na verdade, neste diálogo, que não é um diálogo, o Sócrates não fala, no sentido em que não pronuncia nenhum discurso. Ele fala, mas no sentido socrático de diálogo, mas não fala no sentido de... Ele não pronuncia nenhum discurso. Ele cita Diotima. Então, não é vinho, mas poderia ser. Seria mais adequado a este banquete. Mas eu escolhi a sobriedade. E este diálogo tem a ver com a sobriedade, e Platão todo tem a ver com isto, que em termos nietzschianos tem a ver com o que toma a dianteira da nossa vida, o aspecto mais dionisíaco, o aspecto mais apolíneo. O Nietzsche nos legou uma intuição profunda, que para aceder à Grécia temos que aceder ao fenômeno dionisíaco, além dos fenômenos religiosos anteriores, órficos, pitagóricos e outros. Mas o Nietzsche entendeu que para aceder à Grécia temos que aceder ao aspecto dionisíaco. Sem isso não conseguimos aceder à Grécia. Mas o Nietzsche, tendo nos legado uma intuição verdadeiramente genial, foi muito parcial na sua visão, no sentido em que não dá para, até o fim, botar Apolíneo de um lado e Dionisíaco do outro. Claro que Nietzsche, ele próprio, faz nuances, mas os nietzschianos de serviço é que às vezes são um pouco mais fanáticos. Nietzsche já era fanático. Os nietzschianos, então, quem possa nos livre. Mas, enfim. Mas o Nietzsche viu muito bem o problema, e para quem não conheça, e que para mim é um verdadeiro mestre, leia-se e estude-se o Giorgio Colli, que é conhecido como editor das obras de Nietzsche, mas ele é muito mais e muito menos que somente o editor. A edição foi o que ele poderia ter chamado uma ação cultural. A edição das obras completas do Nietzsche pelo Colli foi uma ação cultural, foi uma intervenção cultural na sua época, e nós só podemos agradecer, junto com o Montinari e outras pessoas que participaram da equipe de investigação. É um caso extraordinário porque apareceu primeiro em italiano e francês, só depois de que apareceu em alemão. Então, nós devemos muito ao Colli. O que nós sabemos é que ele também é um grande pensador, um dos maiores pensadores do século XX, a meu ver, junto com outros. Há uma crise de pensamento contemporâneo, no sentido que nós chegamos a acreditar que não há filósofos vivos. Eu não sei se isso é verdade, talvez não seja verdade. Há alguns filósofos vivos, 2 ou 3 talvez. Mas realmente nós sentimos que há uma crise do pensamento, e isso talvez seja verdade. Então, o Giorgio Colli tem um livro, tem muitos, quer dizer, não muito, ela não era muito prolixo, ainda bem. Contrariamente ao Nietzsche, que o Nietzsche é um homo scribens, o Nietzsche confundiu escrita com a vida. Platão não confundiu escrita com a vida. E num livro que se chama O Nascimento da Filosofia, entre outros, mas para quem estiver interessado nestas questões, o Giorgio Colli faz uma crítica destrutiva e construtiva da questão dionisíaca, apolínea e outras questões. Então, quem estiver interessado, mergulhe em toda a obra do Giorgio Colli, C-O-L-L-I, que é um mestre não só em relação a Nietzsche, mas em relação a Platão e aos gregos. Então, este título, a meu ver, enquanto beber juntos, simpósio, beber juntos, não é um banquete, indica imediatamente que se trata de uma questão de beber. E beber tem a ver com a embriaguez. Neste sentido, qual é a verdadeira embriaguez? Será que a verdadeira embriaguez para Platão é dionisíaca ou é apolínea? Será que há uma alegria dançante do pensamento, em que essa alegria do pensamento pode ser tão mais intensa que a bebedeira do vinho,
e das danças e das músicas dionisíacas? Será que a verdadeira tragédia é a filosofia? Dionisos, como quiserem, é associada à tragédia. É o deus da tragédia. Mas isso não implica que que Apolo esteja completamente distante. Não está. É aqui que o Nietzsche poderia ter visto melhor. Não dá para separar em filosofia Apolo e Dioniso. O fundo da nossa vida, o fundo do Logos, talvez seja dionisíaco. Mas isso não quer dizer que nós possamos pôr de lado o aspecto apolíneo, porque a nossa vida também é vida em conjunto. Também é vida uns com os outros. E não é neste sentido, este diálogo, que não é um diálogo, é um relato no relato no relato, é um diálogo, é uma obra em que o que está em causa é uma sóbria, eu vou formular de modo paradoxal, uma sóbria embriaguez do pensamento. E este diálogo, eu não poderia ter visto isto quando eu tinha 18 ou 20 anos, não poder, mas agora eu vejo. Este diálogo é um diálogo político. Então, por que estranho? Como assim, Ezra? Um diálogo político? Mas que estão falando de sexo, estão falando de coisas eróticas e é um diálogo político? O que é que o sexo tem a ver com a política? Na República fica evidente, no livro que chama República, traduzido por República, que também não é uma boa tradução, politeia é o regime político, as coisas da polis, as coisas da cidade, as coisas do Estado. Mas ficou traduzido por República, já não há nada a fazer, agora é conhecido como República. Mas nesse livro, na politeia, na República, fica evidente que um dos problemas políticos, por excelência, é a educação. O que está em causa é, hoje em dia, no Brasil, isso é evidente. Se não houver um sério esforço de uma melhor escola, bom, vocês conhecem melhor do que eu não nasci no Brasil, mas adotei como país, mas conhecem melhor do que eu a crise que é o ensino no Brasil. Então, não pode haver uma reforma de uma sociedade se não há uma reforma educativa. Impossível. E Platão já viu isto há 2.500 anos atrás. Então, o que é que isto tem a ver com as coisas eróticas? É que, naquela época, a relação erótica, que era não só entre um homem e uma mulher, os gregos não tinham os macaquinhos na cabeça que nós temos em relação à homossexualidade. Eram pessoas mais sérias. Então, naquela época, a relação entre o homem e um jovem era uma relação educativa. Era uma relação de introdução às coisas políticas, digamos assim, uma iniciação à sociedade política. Então, neste sentido, há uma relação profunda entre erotismo e política, na medida em que há no erotismo, não só enquanto relação sexual, uma questão profunda de iniciação à vida. Vocês todos devem ter, espero que sim, se não tiveram essa experiência, não posso fazer nada, mas vocês todos devem ter tido essa experiência de, em algum momento, com um amante ou uma amante, ter aprendido alguma coisa. Ele ou ela olhou para alguma coisa, uma música, um filme, uma paisagem, uma cidade. Alguém que vocês amam, ou pelo menos sentem desejo, por isso que eu não quero dizer amam, porque é uma carga erótica também enorme, é também sexual. Alguém que a gente deseja muito, nos fala de algum livro, nos fala de algum poeta, e nós vamos ver. Espero que todos já tenham passado por essa experiência. Alguém que nós desejamos muito nos fala de um filme, e nós vamos ver. Então, temos que trazer Platão para a nossa vida. Esse é o esforço interpretativo. São coisas muito concretas. Quem achar que Platão é idealista, por favor, corte as veias, porque é difícil encontrar alguém mais realista. É difícil encontrar alguém mais realista do que Platão na história toda do pensamento. Nós achamos que é um idealista, que é um idealismo platônico. É difícil. A nossa vida moderna é que é uma vida abstrata. Nós somos seres sem sangue comparativamente aos gregos. Nós somos
bonequinhos de pelúcia em relação ao que é a vitalidade grega. Então, achar que eles eram idealistas, nós estamos fazendo uma entrevista virtual. Quer dizer, nossa vida é que é uma vida abstrata, nossa vida é que é virtual. Não é? Aqueles homens passavam a vida juntos discutindo. Nós temos uma tela entre nós. Quem é que é mais realista? Eu acho que isso é a resposta. Então, não há idealismo em Platão, não há utopia em Platão. Lamento informar, mas um dos primeiros esforços para ler Platão é desobstruir um gato. Uma delícia. Parece uma pantera. Tem a ver com isso. Tem a ver com, no momento dado, o Sócrates acaricia os cabelos. Tem a ver com isso. Philein em grego não é só amizade. Hoje em dia, quando alguém, um amigo ou uma amiga grega, manda beijos numa mensagem, num texto, num torpedo, fili, escuta, fili, beijos. Então, há um passar a vida juntos que implica um tocar-se. Hoje, se os professores e os alunos se tocarem, seria um escândalo, né? Os puritanos somos nós. Os puritanos não eram os gregos, nós é que somos puritanos. Tocar num colega, num professor, hoje seria, como é que se chama em português? Assédio, seria um assédio. Hoje é um assédio. Então, somos nós, e eles é que eram dualistas, mas somos nós que não podemos nos tocar mais. Então, uma das primeiras coisas a fazer quando se lê Platão é tentar desobstruir, tentar o caminho. Não é só com Platão, com Nietzsche é igual, com Marx é igual, com a Bíblia é igual, que é nós já sabemos muito e não sabemos nada. Porque com Freud é igual, que é já está no ar do tempo. Há por aí um platonismo circulando. Só que platonismo não é Platão, marxismo não é Marx, cristianismo não é Cristo, etc. Estão vendo o problema. A primeira coisa a desobstruir é Platão não era platonista. Platão não era platônico. Isso é um delírio nosso. Platão não era platônico. Alguém mais carnal e mais vital do que Platão é difícil. Os gregos eram pessoas muito vivas, muito ferozes, muito cruéis. Não eram as ovelhas que nós somos hoje. Então, a primeira coisa a desobstruir é essas coisas estranhas que nós chamamos de dualismo, que é um conceito fértil. Eu também não quero ser injusto, mas, na verdade, não é nem dualismo nem monismo. Temos que saber menos. Para chegar a Platão, temos que saber menos. É difícil chegar a Platão à letra do texto, mas temos que saber menos. O caderno estava caindo. Então, a minha proposta, eu só posso dar indicações. Em 1 hora é impossível de realmente ir muito longe, mas a filosofia tem a ver com isto, tem a ver com a iniciação. No momento dado, que eu acho que é um dos momentos mais nobres do diálogo, o Sócrates diz assim: eu reconheço que preciso de mestres. O homem mais justo que passou pela face da terra, nas palavras do Platão, precisava de mestres. Hoje nós dizemos a palavra mestre, fica logo todo mundo alarmado, que autoritarismo! Mestres, é logo uma revolução. Aqui, então, eu estou aqui na França. Na França, falar de mestre, então, depois dos anos 60, 70, fica logo todo muito alarmado, pensando que os mestres são todos ditadores. Quem nunca passou pela experiência de veneração, de reconhecer alguém que está a uma altura a que nós queremos nos elevar, não, por favor, não façam filosofia. Vão beber cerveja no boteco, mas não façam filosofia. A experiência de reconhecer que alguém está um passo à frente do nosso caminho. Nosso, não só no dele ou no dela. Este diálogo todo é alguém indo atrás de alguém. E não só neste diálogo. Em Platão há sempre descer e subir, e ir atrás de, ir no encalço de, seguir, perseguir, ir atrás. Que é escutar a voz de alguém
e ficar encantado. O Alcibíades, que é uma personagem extraordinária, fica encantado com os discursos, com as palavras do Sócrates. E não é o único, não é? Logo no início, também o Apolodoro fala isso, o Aristodemo também. Então, há sempre alguém indo atrás de alguém. Ir no rastro de alguém, de alguma coisa. A filosofia tem a ver com isso, tem a ver com não só sermos vacas e ruminarmos, mas sermos um pouco cachorros e ir roendo o osso. São ossos duros de roer. Não largar o osso. O filósofo é um cachorro feroz, não larga o osso. Enquanto não me apresentarem um argumento, eu não vou dizer estou de acordo. Não. Então, é um osso duro de roer. Enquanto eu não entender, vou perseguir. Vou continuar perseguindo. Neste sentido, a filosofia é um exercício de resistência. É um exercício de não ceder. Mais do que uma vez, aparece o Sócrates como aquele que resiste à bebedeira. Sócrates não se embebeda. E consegue ficar parado, pensando num problema a noite toda. Estão numa campanha militar, um dos episódios relatados, eles estão numa campanha militar e Sócrates está frio, é o inverno na Grécia é muito frio, mais frio que no sul do Brasil. E o Sócrates fica fora uma noite toda pensando num problema, parado. E no início do diálogo, a mesma coisa. Eles estão indo, o Aristodemo e o Platão, e o Sócrates. Sócrates convida o Aristodemo, que era um dos seus seguidores, para irem à casa do Agatão, onde se está celebrando a cerimônia, porque o Agatão venceu o prêmio da tragédia. Eles estão indo à casa do Agatão para festejar a vitória do Agatão no primeiro prêmio da sua tragédia. E Sócrates para. Então, todas as indicações aqui são indicações teatrais, mas que são simbólicas de alguma coisa. O Sócrates está indo de um lugar para outro e para. Ou seja, como é que eu interpreto isto? Para fazer filosofia, nós estamos indo do ponto A ao ponto B, mas paramos no meio. Não dá para continuar fazendo as outras coisas. E o Apolodoro, que é um sentimental e também um maniático, um irascível, ele diz para o seu interlocutor: vocês homens do comércio, vocês comerciantes, vocês pensam que vocês estão fazendo alguma coisa, mas vocês não estão fazendo nada. Vejam a inversão. O filósofo parece que não está fazendo nada. Estamos aqui batendo um papo. É completamente inútil. E ainda bem que é completamente inútil. A inutilidade tem muito valor. Pensa na palavra ócio. A palavra ócio é o contrário da palavra negócio. O negócio é a negação do ócio. O negócio aqui é um horror. Mas hoje tudo é medido pela bitola do negócio e do útil. Esta civilização ocidental em que estamos, que é um desastre. E por isso que é bom ler Platão, porque há uma resistência a que o valor dos valores seja o negócio, a que o valor dos valores seja utilitário, não é? Então, nós vemos estes personagens juntos um com o outro, e uns com os outros, e nós percebemos que passar a vida juntos, falando, tem mais valor do que o lucro. Podemos andar de pés descalços, mas se conseguirmos passar a vida juntos, uns com os outros, dialogando, então há uma imagem da vida que se desenha aqui, que não tem nada a ver com Hollywood, nada. É outra coisa, é realmente outra coisa. Então, estou falando muito, façam perguntas. Não, interessantíssimo. Você está trazendo Platão para o plano humano. Isso está sendo maravilhoso. Isso, esse é o meu esforço nesse sentido. É que há muita besteira em relação ao plano das ideias, ao mundo ideal. Não, Platão é a nossa vida concreta. Vamos tentar desenhar um pouco, sem querer ser muito erudito nem pedante, mas um pouco da obra no segmento.
o Fédon, o Fedro e o banquete, ou simpósio. Há indicações históricas filológicas que fariam com que acreditássemos que o banquete vem antes do Fedro. Mas, mesmo que em termos históricos, cronológicos, seja o caso, eu prefiro esta outra ordem, Fédon, Fedro e simpósio, banquete. Por quê? O Fédon é um livro que eu não recomendo para nenhum jovem. Eu comecei estudando Platão pelo Fédon. É muito perigoso, mais de 20 anos atrás, porque é um livro que não tem nada a ver com a nossa sensibilidade moderna, contemporânea. Hoje a nossa idolatria, a idolatria do corpo, a idolatria da imanência, ou, para provocar, o atomismo venceu. O materialismo invadiu todos os campos. Então, a modernidade é antiplatônica, neste sentido, é antimetafísica. Ainda gostaria de dizer alguma coisa em relação à palavra metafísica. Mas no Fédon, há claramente, se nós lermos aquele diálogo muito literalmente, nós pensamos que Platão está caluniando a nossa vida. Nietzsche não conseguiu ver que no Fédon também há uma justiça na nossa vida. Mas eu entendo, é realmente um diálogo em que tudo é posto no ali, em relação ao aqui. Quer dizer que a nossa vida toda é denegrida, aparentemente, porque uma outra vida ali, no Hades, no ali, no além. Daí a interpretação nietzschiana dos mundos do além. É que tem valor. Aquela outra vida é mais colorida. E esta nossa vida tem menos cor aqui na Terra do que essa outra vida. Se nós lermos isto, e no Fédon, muito literalmente, nós nunca mais vamos ter acesso ao Platão, nunca mais. Então não comecem a ler o Platão pelo Fédon, ou não leiam o Fédon somente literalmente. Na filosofia e também na religião tem sempre um perigo, que é ler literalmente. O outro perigo, contrário a este, é não fazer justiça à letra. Nenhuma coisa, esta é a ginga, que é tomar a letra a sério, mas se colarmos muito a letra, não vamos muito longe com Platão. Então, há uma aceitação da vida, que é a coisa mais difícil, progressiva, do Fédon para o Fedro. O Fedro ainda é muito severo, ainda é muito puritano, para falar como no século XIX. Mas já alivia um pouco a tensão. A nossa vida parece que já é um pouco mais alegre. É um pouco, para fazer uma analogia, como a Aurora, no Nietzsche, o livro Aurora, que já anuncia a Gaia Ciência. Ou seja, é o momento mais feliz da vida do Nietzsche, em que aquele homem conseguiu uma convalescença feliz e conseguiu, por momentos de lucidez, de saúde, escrever qualquer coisa em que não seja fanático. E no Zaratustra ainda se vê. Depois volta ao fanatismo. Mas há momentos assim na nossa vida. O Wittgenstein chegou a pensar que o mundo do homem feliz não é o mesmo do mundo do homem infeliz. Muito interessante isto. Não é uma afirmação ontológica, é uma afirmação que eu diria quase psicológica, que é uma disposição do mundo em relação à nossa disposição. Heidegger, claro que viu isto muito bem no Ser e o Tempo, não vou entrar por aí, mas é isto que está em causa. Então, no Fedro já há uma receptividade em relação à nossa vida maior. Eu acho que no banquete, neste nosso simpósio, por um momento, Platão gostou da vida tal qual. Mesmo se uma leitura muito literal do ponto mais elevado do diálogo, ainda há o que chamaríamos nós um dualismo, que é o ponto mais elevado ainda é além das aparências. Ainda é um belo que já não é rosto, um belo que já não são mãos. Mas mesmo assim, não deita fora, não joga no lixo os corpos belos. Não é para jogar fora. Então, toda a atenção em filosofia é, por um momento, reconhecer que tudo é aparência.
Mas este momento pode ser um momento destrutivo. Eu acho que o pensamento védico e upanishádico dos antigos indianos ficou aqui. Não saiu nunca mais disto. E o Schopenhauer, que tentou desprovincializar o provincianismo ocidental através de um confronto com o pensamento indiano, conseguiu ver isto. Tudo é aparência. E Nietzsche ficou vítima disto também. Então, há uma filiação enorme aqui. Em filosofia, se nós não virmos algum dia, alguma vez, que tudo é aparência, não podemos fazer filosofia. Se ficarmos só aí, vamos caluniar a nossa vida. Então o desafio é: este homem é bonito, esta mulher é bonita, mas há uma beleza que não é deste homem ou desta mulher. E é aqui que está a tensão, que é... Podíamos pensar assim: filosofia não tem nada a ver com as opiniões. Por um lado é verdade, mas por outro lado não é verdade. Por quê? Porque seria assim: agora vamos não ter opinião nenhuma e ficarmos com a vida pura, com o pensamento puro. Agora vamos pôr de lado todas as sensações, todas as aparências, e vamos ficar só com a ideia. Não é assim. Por quê? Porque nesta vida aqui temos corpo, temos sensibilidade, e não dá para até o fim pôr de lado a nossa sensibilidade, as nossas sensações. Nós poderíamos até chegar a pensar que os sentidos nos enganam. Os sentidos não nos enganam. O que nos engana é o nosso juízo sobre os sentidos. É diferente. Os juízos não enganam. Os sentidos não enganam. Pensar que os sentidos enganam já é sinal de puritanismo, já é sinal que Platão, platonizante, venceu. Não, o Heráclito não pensava que os sentidos nos enganam. Atenção, não pensou isso. É o nosso juízo sobre a percepção que pode não corresponder à verdade. Então, a filosofia tem a ver com poder passar da sensação para outra coisa que não é sensação, mas não cair na ilusão que nesta vida aqui, corpórea, física, material, empírica, nós poderíamos não ser sensíveis. Então, no Platão não há platonismo. Ele sabe, já no Fédon se aparece, que nós, se não houvesse opinião, o que nós criticaríamos? O Sócrates não está só dizendo verdades. A doxa o Sócrates diz, só sei que nada sei. Não, é um pouco mais complexo. Alguém diz alguma coisa, uma opinião, e o filósofo chega e diz: me demonstre, justifique, explique. Então não poderia haver filosofia se não houvesse qualquer coisa outra que não fosse filosofia. A filosofia não se alimenta de si própria. Aqui a ilusão acadêmica de hoje, a universidade está num estado lastimável, por muitas razões, entre as quais, por medir as ciências humanas através de um critério econômico, isso é um desastre, mas não é só por isso. Há um problema interno, e isto é muito mais grave, que é quando o próprio filósofo calunia a filosofia. Não há problema nenhum em ser ateu, mas quando o teólogo calunia a teologia, aí há uma crise interna. Aqui que a criada Trácia se ria do Tales que caiu no poço, não há problema nenhum. Nenhum. Não toca em nada. O Tales caiu no poço porque estava fazendo um telescópio para ver a estrela. A escrava não tem acesso a isso. Isto é interessante para quem faz astrofísica. A piada que o Tales estava caminhando e caiu no poço porque o filósofo não consegue ver as coisas terrestres. E como o Rodrigo disse, eu estou tentando trazer, que é o gesto socrático das coisas celestes para as coisas públicas humanas. Imaginem que estamos num poço e a figura circular, se nós conseguirmos estar aí, vamos ver as estrelas passando e vamos ver as constelações. Então, cair no poço
Não é só é uma condenação se nós não conseguimos ver aquilo que desde o poço se vê. A criada, a escrava, como símbolo da ignorância, não consegue ver aquilo que desde o poço se vê. Então, para o homem do senso comum, a filosofia é um poço, mas é preciso descer. A Platão está sempre subindo e descendo. Pensemos no início do Zaratustra, do Zaratustra do Nietzsche, não do Zoroastro. Do Assim Falava Zaratustra. O Zaratustra sobe para a montanha, 10 anos depois se cansa e desce. E não há nada mais platônico do que isto. O Nietzsche queria ser antiplatônico, não há nada mais platônico do que este movimento de subir e descer. Na República, no livro, no Diálogo à República, Sócrates está descendo. Neste livro, o Apolodoro está subindo. Tá sempre assim, na caverna, no chamada Alegoria da Caverna, o filósofo tem que subir, tem que descer. Então, a filosofia tem sempre a ver com isto. É sempre ir subindo e descendo, que é um modo simbólico, a meu ver, de quem está dizendo o que a quem. Volto a isto. Não sei se todos podem ouvir a mesma coisa do mesmo modo. Não sei. Eu gostaria de acreditar que sim, mas não estou muito convencido. Então, nós temos que, de algum modo, para não cairmos no isolamento, que vai ser uma solidão insuportável. O Nietzsche sucumbiu a isso. O Heráclito também. Mas o Platão não. Platão, por 3 vezes, tentou ir falar com os tiranos. Por 3 vezes não conseguiu. Então, pensar que a República é uma utopia, quer dizer, é uma piada. Qual é o filósofo hoje que vai falar com o Lula ou com o Bolsonaro? Olha aqui o que eu acho que é bom para o nosso país. Quem? Me digam. Então, é o Platão que não é realista. Então, ele falhou, mas ele tentou chegar até o homem político. Nós hoje não conseguimos nem sequer chegar perto. Um pensador sério não vai chegar nem perto. Então, há uma crise de confiança terrível. Uma crise de confiança terrível. O próprio filósofo não tem confiança no Logos, que era o que eu estava dizendo há pouco. No Fédon, Platão descobre uma coisa que eu nunca vi antes e nunca vi depois. Ele descobre que a misantropia, o ódio do homem em relação ao homem, tem a ver com a misologia. Misantropia, missos, anthropos, miso, logos, com o ódio, o desamor pelo discurso, o ódio e o desamor pela palavra. Não gostar dos homens tem a ver com não ter confiança naquilo que é dito. Quando nós não podemos ter confiança na palavra que o outro está dizendo, a nossa vida é insuportável. Então a filosofia também tem a ver com ser capaz de dizer palavras confiáveis, certas, seguras. Então tem a ver com isto. Talvez pareça que não tem nada a ver com o banquete, mas tem. A relação amorosa implica uma palavra confiável. Implica que, se vocês estiverem só desconfiando do que eu estou dizendo, não, mas desconfia um pouquinho, tá? Senão, sem ceticismo também não há filosofia. Eu estou falando muito, por favor, façam perguntas. Eu posso falar 10 horas, mas... Eu só estou com um pequeno problema, porque já tem gente me chamando aqui no WhatsApp dizendo: ó, eu estou mandando um monte de pergunta, mas eu não estou conseguindo ter acesso, tá? Eu não sei o que o StreamYard está acontecendo, se ele está com uma loucura. Então, a gente não vai conseguir ler as perguntas hoje, tá? Eu peço desculpas, mas se puderem mandar para a gente, depois eu mando para o Ezra, mandem para o Rodrigo, depois ele passa também para o Ezra, ele responde de forma online, enfim, qualquer coisa depois o Ezra também manda, passa os contatos deles, né, para que você possa estar entrando, né? Gostei da fala dele, quero entender mais. Eu já anotei os livros aqui que eu vou estar lendo, já vi quais livros eu não posso começar a ler, por qual que eu posso começar. Então, se você também, depois do finalzinho, ele passa, e aí você consegue ter uma conversa melhor com ele.
Mas hoje, infelizmente, excepcionalmente hoje, o YouTube a gente não vai conseguir estar passando as informações. Mas é bem interessante, só eu complementando rapidinho, que ele falou do Rudolf Steiner. Eu trabalhei durante 1 ano e meio como educador social, e a gente trabalhou à frente da filosofia Waldorf, que é mais ou menos a mesma pegada do Steiner, né? Que é pegar a criança à frente e trabalhar com elas diversas habilidades, né? A gente trabalha com lógica matemática, estético artístico, né? E comparado com o modelo atual que a gente tem de ensino, né? Como o Essa tinha comentado, eu dou aula, sou professor, e é um ensino bem disruptivo, né? Se for levar em consideração, comparado com o modelo tradicional que a gente tem, que é muito fechado, né? Então, vou começar, apesar de ser das exatas, vou começar a ler esses livros de Platão para me conseguir sair um pouquinho da minha bolha, né? Que eu falo com o Rodrigo, né? A gente sempre conversa sempre. E eu, no Errantes, aqui, pelo menos para mim, é o meu momento que eu saio da minha bolha das exatas e aprendo mais, né? Então, para mim é uma grande honra. Se pudesse, se desse, se a live permitisse, eu ficaria escutando por horas o Essa também. Não, mas o Essa, ele está me obrigando com pequenas provocações no sentido positivo da palavra, no sentido provocação, nem sei se seria a palavra correta, convite, sim, a reler toda a história da filosofia de uma outra maneira muito mais deliciosa do que eu li até hoje. E traçando, trazendo de volta o humano para Platão, eu vejo que existem sérias convergências entre Nietzsche e Platão, porque ambos não acreditavam nos valores contemporâneos, né? E eu estou maravilhado, Ezra. Por favor, continue. Sim, se ainda der tempo, ainda falo mais um pouquinho. A gente tem mais uns 10 minutinhos de live, tá, pessoal? Só para não querer cortar, mas sendo advogado do diabo. Não, vai ter que ter parte 2 essa, desculpa. Sim, porque eu acho que eu não tô fazendo justiça ao Platão, porque tudo é muito introdutório. Eu acho que para fazer justiça ao Platão, eu teria que ler o texto e comentar o texto. Eu só estou dizendo coisas muito gerais, que eu espero possam ser fecundas, mas ainda não entramos verdadeiramente na matéria. Não tenho a ilusão que ficaram entendendo Platão, ainda nem tocamos. Mas eu gostaria de dizer ainda algumas coisas, poucos minutos. Ainda, novamente, algumas provocações, porque acho que assim podemos criar um verdadeiro diálogo. Se alguém abre a boca e o outro diz estou de acordo, nunca vai haver diálogo. Dia, não em português, em grego, diálogo, diálogos. Dia em grego, como diâmetro. Quem estuda matemática sabe perfeitamente. É o ponto oposto, é o ponto extremo. O diálogo não tem nada a ver com acordo, gente. Tem que haver respeito. Mas isso é outra coisa. Não é acordo. O diálogo não é acordo. É os dois procurando destruir o argumento do outro. Muita atenção. Não o outro. O argumento do outro. Para buscarmos juntos a verdade. No Brasil há uma séria dificuldade em dialogar. Por quê? É muito grave mesmo a situação. Porque ninguém diz não. Os brasileiros não conseguem dizer não na cara do outro. Não há diálogo possível. Não há diálogo possível se não dissermos não. Nota social de confrontação com a cultura contemporânea. Mas em Platão, na verdade, as duas provocações que eu ainda gostaria de fazer têm a ver com a metafísica, com começar ou não começar a filosofia e com o delírio. Provocações diretas para o Rodrigo. A metafísica, aqui eu faço uma nota histórica filológica aristotélica. Na verdade, talvez fosse melhor deixar cair essa palavra, mas não podemos, porque hoje já... Essa não é uma boa palavra. Por quê? Porque em metafísica, o meta grego é interpretado como além da física. Ora, meta, em grego, pode querer significar além, mas quando foram reunir os textos do Aristóteles, não é metafísica, o livro Metafísica do Aristóteles tem um título que não foi o Aristóteles
que botou. É preciso saber isso. Por isso que é uma nota histórica filológica que é importante. Então, metafísica é o nome do editor, não do Aristóteles, para o que o Aristóteles chamou filosofia primeira. E por quê? Porque meta também é o que vem depois. Então, meta não é além da física. Havia aqui o livro Tafysica, sobre a física, e havia aqui sobre as coisas da natureza, Physis, pode ser traduzido como natureza. O Heidegger pensava que não era uma boa tradução. Aqui se equivocou completamente. Natura, em latim, é exatamente Physis em grego. Porque o livro que estava aqui na prateleira era a física. E o que estava depois era a metafísica. Então, o meta não é um além da física. Muita atenção. Meta em grego é junto com. Depois de, mas junto com. Então, é preciso realmente recuar um passo e pensar profundamente nesta história de materialismo puro ou de idealismo puro. Materialismo puro é tão idiota como o idealismo puro. Por quê? Porque nem a física sem metafísica, nem a metafísica sem física. É uma coisa junto com a outra. Quem ler o Aristóteles lendo só a física fica tão ensimismado na sua tacanhez como quem lê só a metafísica e não lê a física. Quem só faz ciência sem se interessar por filosofia, vou traduzir de outro modo, quem só faz ciência sem se interessar por filosofia é tão tacanho, tem um espírito tão reduzido, como aquele ou aquela que só faria filosofia sem se interessar por outra coisa que não fosse filosofia, nomeadamente ciência, matemática, lógica, etc. E outras coisas. Então, atenção, gente, a metafísica não é um além da física. Não, é juntamente com a física, sempre. Não é uma alma sem corpo. Não é isso. Embora no Platão, uma e outra vez, essa imagem apareça. Mas essa não é a imagem da nossa vida. O Platão está dizendo assim, olha aqui o limite. Enquanto houver corpo, cuidado com o absoluto. Pensar que é o Platão que é absolutista é de uma ironia. O Platão está dizendo assim, olha, você tem um corpo. Enquanto você tiver um corpo, cuidado em pensar que você atingiu a verdade absoluta. Então é sempre física com metafísica, metafísica com física. Não dá para fazer ciência a sério. Você, Christian, que sabe mais disso do que eu. Na verdade, os grandes cientistas são grandes pensadores metafísicos. Na verdade, tem que haver um... Eles podem não saber, podem não estar articulando, mas há uma metafísica imanente ao pensamento científico. Seria pura idiotia pensar que agora vou fazer ciência e não tenho nenhum pensamento filosófico. No Círculo de Viena, que as pessoas pensam que é só o Wittgenstein, mas não é, o Wittgenstein não pertencia. No Círculo de Viena, eles fizeram uma regra. Vamos fazer nossas reuniões, os nossos banquetes. Quando alguém disser alguma proposição metafísica, havia um vigia que levantava a mão e interrompia. Quando alguém dissesse uma proposição sem sentido, para quem estudou tratados lógico-filosóficos. O que aconteceu? As reuniões foram impossíveis. Por quê? Porque toda hora, na nossa frase, nas nossas proposições mais simples ou mais sofisticadas, saltam elementos metafísicos. Todo o tempo. Agora, também. Então, pensar que nós poderíamos falar e que todas as proposições fossem com sentido, quer dizer, não falaríamos. Então, esta seria não há idealismo em Platão. Há o realismo. A outra provocação, eu vou tentar ser breve porque eu sei que o tempo está passando. Algumas pessoas poderiam pensar que filosofia é conversa de boteco, como o Rodrigo tentou dizer, não é. Mas depois poderíamos pensar que filosofia não tem nada a ver com o delírio. Aqui que tem a outra provocação. Tem. Para tentar fazer justiça ao texto, veja-se a passagem que está na cota 218. Eu vou tentar achar aqui para ler. 218b. Em relação ao que acabou de ser dito, o Alcibíades vai falar dos outros, os
platãos, os erixímacos, os pausânias, todos aqueles que escutam Sócrates. Todos vós, o tradutor utiliza o vós, que já ninguém usa em português. No norte de Portugal ainda se usa, mas no resto não. Todos vós, todos vocês, com efeito, participaram em comum do delírio filosófico. Filósofo manias, palavra mania grega. A mania filosófica, loucura filosófica, delírio filosófico. Platão fala nestes termos. Então, cuidado pensar que a filosofia não tem nada a ver com o delírio. Tem sim. Tem sim. A filosofia platônica. Pensar que Platão é um puro racionalista, estão vendo a piada. Vamos ver o texto. Ah, mas não, peraí, fala, Platão está falando de um delírio filosófico. Ah, então ele não é assim tão racionalista. Ah, eu pensava que os idealistas não deliravam. Calma. É um grego, não é um inglês ou um alemão do século XIX, é um grego. Há um delírio filosófico, há uma mania. Não vem a palavra mania hoje em português, literalmente é a palavra grega. Esta passagem pode ser confrontada com outra, que eu vou achar aqui, que é 211a, em que se fala do belo em si mesmo, que é o ponto mais alto. Eu não fiz todo o caminho, eu não fiz justiça ao banquete hoje, mas vou tentar fazer numa outra oportunidade. São só elementos introdutórios, mas o ponto mais alto é essa acmé de tocar o belo em si mesmo. Isto eu teria que desenvolver. E quando se está nesse belo em si mesmo, não é algo que um dia é belo, outro dia é feio. É belo aqui e é feio ali. Para uns é belo, para outros é feio. Não é relativismo. E depois ele diz assim, aliás é ela que diz assim, porque é a Diotima que fala. Nem é como algum discurso, nem como alguma ciência. Audetis logos, audetis episteme. Não é nem como nenhum logos, não é como nenhuma razão, nem é como nenhuma episteme, nem como nenhuma ciência. Interessante. Eu estava dizendo nada de filosofia sem ciência. Mas aqui o discurso do Platão, então, está dizendo outra coisa. Que há um ponto na filosofia que está aquém ou além da episteme. O que é isto? Temos que estudar para saber. Então, há qualquer coisa na filosofia que a palavra filosofia e episteme não eram separáveis. Só depois da época clássica, e muito recentemente, depois do século XVII, ainda se falava em filosofia natural para a ciência, e depois é que deixou de se falar. Mas há um ponto na filosofia platônica que está aquém ou além da episteme. Então, esta seria a minha última provocação. Cuidado quando dizemos que não há delírio na filosofia e que é só ciência. Não. Há um elemento de delírio e há um elemento além da ciência. Acho que talvez por hoje posso ficar por aqui. Noutra ocasião leremos o Platão com mais justiça em relação ao texto. Não, eu vou responder como Sócrates, lá na Apologia, que ele fala que uma das concepções de justiça é você aprender e reconhecer com alguém que sabe mais do que você. Ezra, por onde você andava? Por onde você andava, rapaz? Aqui eu tô colocando por aquilo que eu li, que é bastante aproximado, bastante próximo da fonte que você também leu, das fontes que você também leu, mas eu estou sendo obrigado a refazer uma série de conceitos. E todas essas provocações eu considero convites deliciosos. Essa que é a verdade. E você tem razão. O brasileiro, quando ele tem um ponto de vista que por algum momento
polemizado, ele se sente atacado pessoalmente, e não é isso. A gente está discutindo as ideias, a filosofia, e há quem já afirmou que depois da filosofia de Platão nada mais foi escrito filosófico, né? Do Whitehead, do filósofo, ele disse Exatamente. que toda a filosofia são notas de pé de página, a filosofia de Platão. Exatamente. Notas de rodapé. Como você vai ter que voltar. A gente vai terminar essa live. Por favor, não desligue o seu aparelho, porque a gente vai ter que combinar isso. Sim. Eu te agradeço muito Obrigado. por cada provocação, por cada contradita, por cada exposição. E só uma pergunta final, e ela é muito importante para mim. Esse para além do delírio, ou para além da episteme, nós chegaríamos próximos à mística? Não no sentido sim. Mas eu não gosto muito de dizer sim, porque aqui entre nós os três eu vou dizer sim. Num discurso público eu não diria, porque eu acho que não é para dizer tudo para todos. Não sou assim tão moderno. Porque a palavra mística hoje afugenta todo mundo. Tem outra conotação, sim. Então eu não diria mística porque tem uma conotação antirracionalista, tem uma conotação religiosa, e a nossa época não está, a nossa mentalidade média não está preparada para isso. Então, eu evitaria dizer mística, porque acho que a mentalidade moderna sofre de muitos preconceitos, e um dos preconceitos é o preconceito de não ter preconceitos. Basta abrir a boca e falar de mística, vão saltar todos os preconceitos imediatamente. Então, eu acho que é uma palavra justa. Teríamos que ver o que é que quer dizer mística, o que é que não quer dizer, qual a relação com os mistérios. Sim, eu acho que tem a ver com a mística. A palavra grega que ele usa às vezes, areton, tem a ver com o não dizível, com o indizível, com o que não pode ser pronunciado. O Aristóteles percebeu que há um ponto em que há uma intelecção, mas essa intelecção, para usar um vocabulário não místico, mas racional, do princípio. Eu não posso deduzir um princípio, uma arche. Não posso deduzir um princípio. Por exemplo, quem faça a geometria sabe que tem que pôr a um postular. Não é eu vou deduzir, não. Dadas estas regras, eu continuo. Não é eu vou justificar a regra. Não é bem assim que acontece. Então, eu diria que sim. Há um ponto na nossa vida que nós hoje diríamos, talvez, intuição, quando intuição não quer dizer percepção, quando intuição não quer dizer a sensação. Porque a intuição quer dizer isto, mas hoje ninguém sabe o que quer dizer intuição. Mas quando a intuição, os românticos quiseram ter uma intuição intelectual. É aqui que eles vão por outro caminho que o Kant queria barrar. Então, eu acho que, se não dissermos mística, dizemos assim: há um momento em que a gente compreende qualquer coisa em silêncio. A nossa vida toda tem essa experiência. Sim. Nós conseguimos sentir que entendemos, mesmo se não conseguimos justificar muito bem. E não, isso não é para jogar fora, isso não é para... não, isso não é filosofia. Sim, talvez a filosofia chegue um momento em que tem que reconhecer um silêncio. Se ainda tem 30 segundos, eu conto uma história dos Upanishads e dos místicos da Índia. Sim, claro. Por favor. Que é como se fosse um grupo de estudos, como se fosse um banquete. Aqueles homens que passaram a vida discutindo coisas muito profundas. Eu não sei se há filosofia fora da filosofia. Há uma discussão, no sentido ocidental, grega. Mas que há um pensamento profundíssimo na China e na Índia é evidente. Eu não sei se eu chamaria filosofia, mas é um pensamento, uma especulação metafísica, lógica, gramatical enorme. Eu não tenho acesso, eu não falo aquelas línguas,
mas pelas traduções vou vendo algumas coisas. E este grupo de alunos está tentando encontrar o que é o Brahman. Há uma dualidade Atman-Brahman na Índia arcaica. Atman seria essa interioridade que chamaremos nós alma. Brahman seria essa exterioridade que nós chamaríamos em grego o todo, o uno. E o ponto místico dessa maneira de pensar é reconhecer uma unidade entre o ponto mais íntimo e o ponto mais exterior. Toda a mística tem isso, toda. A unidade é o mundo. Toda a mística tem este outro elemento, que é o que eu estou tentando dizer. Vamos dialogar. Então, havia uma espécie de competições argumentativas, de rivalidade argumentativa. Quem é que conseguia vencer o outro argumentando? Uma competição retórica. E depois o mestre chegou e disse, mas a gente argumentou. Onde é que está o Brahman? Onde é que está esse todo, esse uno? E o mestre chegou e respondeu, você argumentou sim. E depois? Depois eu me calei. Aí. Então, esta historieta para dizer que a algum momento a argumentação tem fim. Não quer dizer necessariamente ignorância. Quer dizer que nós podemos saber alguma coisa, mesmo que não saibamos articulá-la muito bem em palavras. Não retórica. A retórica não consegue apreender tudo o que nós sabemos. Não consegue. E isto também é filosofia. Eu acho que sim. Mas a palavra mística hoje é muito perigosa. Eu não a pronuncio muito. Sim. Mas perfeito. Maravilhoso. Ufa. Mas na verdade você limpou, clareou o espaço para uma reintrodução do Platão, isso vai ter que voltar, vai ter que ter parte 2 ou 3. Sim, vamos fazer todo um seminário sobre isso, tudo bem. Que delícia, rapaz, que delícia, que privilégio. Muito bom. Obrigado. Acho que o tempo se impõe aqui, o tempo que nós inventamos também, e a gente para hoje por aqui, a gente suspende, não para, a gente suspende por aqui hoje, para ser continuado e retomado a partir da próxima oportunidade. Muito obrigado. Não desliga, vai ter um pequeno bate-papo agora. Christian, muito obrigado. Christian, faça aquele encerramento que você sempre faz. Meus senhores, esse foi mais uma live do Errantes Divergentes, né? Qualquer coisa, inclusive, eu vou só rapidinho. Divulga rapidinho teu canal no YouTube que tu tem, né? Tem um canal que tu divulga conhecimento. Sim. Eu, há muito tempo que eu não boto lá nada, se chama Parerga. Parerga é uma palavra que eu recupero do latim, mas que é uma palavra que Schopenhauer utiliza. Parerga. Para ao lado, como paralelo. Erga é obra. Uma palavra latinizada, mas erga é grego. Obras ao lado, desvios. E eu comecei durante a pandemia, fazendo umas coisas, como havia pouco contato com as pessoas. Então, quem quiser ir lá ver Parerga no YouTube, vá. São coisas que, sem pretensão, não é ao lado da obra, realmente, de falar sobre literatura, sobre filosofia. Quem estiver interessado pode ir e me escrevam, tudo bem. Eu gosto de falar com as pessoas. Então, mais uma vez, muito obrigado. Faço das palavras do Rodrigo as minhas também. Uma honra ter sua presença aqui. Volte, por favor. As portas do Encontro Divergente estarão abertas. E aqui no offline a gente já assinou o contrato para a segunda live, né? E para o pessoal que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Peço desculpas por a gente não ter conseguido ler os comentários. Vou tentar ver o que aconteceu a parte técnica.
Mas para quem está chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal Errantes Divergentes, lives todas as quintas-feiras, às 20 horas, pelo horário de Brasília. Semana que vem, me corrija se eu estiver errado, Rodrigo, mas temos a presença do Jorge Horvat, né, que já é figurinha carimbada aqui na nossa live, onde ele vai estar falando sobre Renum Natural. Espero que eu tenha feito a pronúncia corretamente, porque eu treinei 20 vezes para me falar isso. E os links das lives já estão no nosso canal ali, já estão no canal da Errantes Divergentes para você acompanhar e divulgar. Até a próxima, vida longa e próspera, busquem conhecimento. Tchau, tchau. Diversão e arte.